Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter um poder quase invisível para fazer o universo se mover a favor delas? Enquanto a maioria luta, empurra e se desgasta tentando abrir portas, outras simplesmente caminham e as portas se abrem sozinhas. Isso não é sorte, não é coincidência. E ao contrário do que muitos pensam, não se trata apenas de pensar positivo ou de repetir frases motivacionais diante do espelho. Existe algo mais profundo, mais antigo e mais humano por trás desse fenômeno. A forma como sua mente e seu inconsciente se alinham com a realidade que você deseja criar. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, já dizia que aquilo que você mais deseja, se não for consciente, se transformará no seu destino. E essa frase, embora poética, é sustentada por evidências científicas modernas sobre a forma como nossas crenças, imagens mentais e padrões emocionais moldam nossas ações e, por consequência, nosso mundo. A neurociência comprova que nosso cérebro não diferencia completamente uma experiência real de uma experiência vivida intensamente na imaginação. Estudos com ressonância magnética funcional mostram que, quando você visualiza algo com intensidade e detalhes suficientes, áreas cerebrais ligadas à ação, emoção e recompensa se ativam de forma semelhante ao que ocorreria se aquilo estivesse realmente acontecendo. Em outras palavras, sua mente não apenas sonha com o que você quer. Ela prepara seu corpo para agir como se já fosse possível. E quando essa preparação é consistente, pequenas decisões, aparentemente insignificantes, começam a se alinhar em direção ao seu objetivo, como se fosse uma conspiração silenciosa entre o seu inconsciente e o mundo ao seu redor. Mas aqui está a parte que poucos compreendem. Não basta apenas imaginar ou desejar. O que realmente muda sua realidade é a integração entre o consciente e o inconsciente. Jung explicava que a maior parte da nossa vida é dirigida por forças internas das quais não temos consciência. São traumas, crenças, memórias, símbolos e arquétipos que vivem na sombra, aquela parte da mente onde guardamos tudo que não aceitamos ou não compreendemos sobre nós mesmos. Enquanto essa sombra permanecer ignorada, ela irá controlar suas escolhas e filtrar sua percepção de forma invisível. Você pode até dizer que quer ser bem-sucedido, mas se no fundo do seu inconsciente você carrega uma convicção silenciosa de que não merece ou que o sucesso é perigoso, seu próprio cérebro vai sabotar suas ações sem que você perceba. E não é só Jung que apontou isso. A psicologia comportamental, especialmente nas pesquisas de Albert Bandura e Aaron Beck, mostrou como crenças centrais, aquelas que você formou ainda na infância, influenciam diretamente seu desempenho, motivação e até sua fisiologia. Pessoas com crenças de incapacidade apresentam maior nível de cortisol, o hormônio do estresse, em situações de desafio, prejudicando a clareza mental e a capacidade de tomar decisões estratégicas. Já aquelas que internalizaram crenças de competência e merecimento tendem a responder aos mesmos desafios com foco, energia e criatividade. Não é misticismo, é bioquímica. É neuroplasticidade moldada por pensamento e experiência. Por isso, o primeiro passo para conseguir o que você quer não é correr atrás de atalhos, mas reescrever o roteiro invisível que você segue todos os dias sem perceber. E isso exige um trabalho de confronto interno. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho pelo qual você deixa de ser apenas um reflexo das expectativas externas e passa a se tornar inteiro, consciente de suas forças e fraquezas. É como se, em vez de tentar controlar o vento, você aprendesse a ajustar as velas do seu barco para que ele siga na direção certa. E aqui está algo curioso. Quando você começa a alinhar seu inconsciente com o seu objetivo, o esforço não desaparece, mas se transforma. O que antes era um peso se torna um fluxo. As oportunidades parecem aparecer do nada, mas, na verdade, são fruto da nova forma como você percebe e interage com o mundo. Uma história ilustra bem isso. Em 1960, Maxwell Maltz, cirurgião plástico e autor de Psicocibernética, percebeu algo intrigante. Pacientes que mudavam a aparência, mas não mudavam sua autoimagem, continuavam agindo e se sentindo como antes. Um homem que corrigia o nariz ainda se via feio e continuava inseguro. Uma mulher que retirava uma cicatriz ainda se sentia marcada.
Por outro lado, aqueles que internalizavam a mudança, que visualizavam a nova versão de si mesmos e acreditavam nela, passavam a se comportar de forma mais confiante, abrindo portas em suas vidas. Isso provou a Maltz que a verdadeira transformação não é física, mas psicológica. Você não precisa esperar que o mundo mude para começar a agir como a pessoa que já conquistou o que deseja. É a mudança interna que provoca a externa. E aqui está um dado importante. Seu cérebro filtra bilhões de informações por segundo, mas só permite que uma fração minúscula chegue à sua consciência. Esse filtro é feito pelo sistema de ativação reticular, um conjunto de neurônios no tronco cerebral que determina o que você percebe como relevante. É por isso que quando você decide comprar um carro vermelho, começa a ver carros vermelhos por toda parte. O carro sempre esteve lá, mas seu cérebro não o registrava como prioridade. O mesmo acontece com oportunidades, ideias e conexões. Quando você treina sua mente para ver o que está alinhado com o seu objetivo, as chances parecem aumentar. E aumentam de fato, porque você começa a agir sobre o que antes passava despercebido. O problema é que muitas pessoas alimentam seu SAR com sinais de escassez, medo e fracasso. Passam horas consumindo conteúdo que reforça que é impossível, que o mundo está perdido, que não há saída. Isso programa o cérebro para encontrar apenas provas de que esses pensamentos são verdadeiros. O que você alimenta, cresce. E se você continuar alimentando seu inconsciente com lixo mental, ele continuará lhe servindo mais do mesmo. O segredo está em expor-se de forma constante a imagens, histórias e experiências que reforcem a possibilidade do que você quer alcançar. Não é apenas otimismo, é programação neurológica estratégica. Há um ponto na vida em que você percebe que não é a falta de capacidade que te impede de alcançar o que deseja, é a falta de direção. Não basta querer. O querer por si só é frágil. Ele nasce forte no entusiasmo inicial, mas se desfaz diante da primeira frustração. O que separa aqueles que realmente alcançam os seus objetivos daqueles que desistem no meio do caminho não é talento, sorte ou um destino predeterminado. É algo muito mais profundo, quase invisível, mas decisivo: clareza psíquica. Carl Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida e você o chamará de destino. E a ciência moderna tem confirmado essa visão de forma impressionante. Estudos de neurociência mostram que mais de 90% das nossas ações diárias são automáticas, guiadas por padrões que não percebemos. Isso significa que, por mais que você diga que quer algo, se seus padrões mentais inconscientes não estiverem alinhados, seu próprio cérebro vai sabotar cada passo. Imagine um iceberg. A ponta visível é o que você pensa conscientemente, suas metas, seus planos, seus desejos, mas a parte submersa, gigantesca, é formada por memórias, traumas, crenças e hábitos que moldam o seu comportamento sem pedir a sua permissão. E aqui está a verdade dura. É nessa parte invisível que se decide se você vai conquistar ou não aquilo que diz querer. Pesquisas da Universidade de Yale, por exemplo, revelaram que nossas decisões são influenciadas por associações emocionais que se formam ainda na infância e ficam gravadas no subconsciente. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo ou que ninguém da sua família chega longe, essas frases não são apenas lembranças. Elas são como códigos ocultos que moldam sua forma de agir diante das oportunidades. Por isso, não é raro ver pessoas extremamente capazes se autossabotando sempre que estão prestes a dar um grande passo. Mas a boa notícia é que o cérebro é plástico. Isso significa que ele pode mudar, reprogramar-se, criar novos caminhos neurais. A questão é, como acessar essa parte oculta para realinhar seus padrões internos com os seus objetivos conscientes? É aqui que a psicologia profunda se encontra com a neurociência. O primeiro passo é criar um estado de consciência expandida sobre si mesmo. E não, isso não é papo esotérico. A Universidade de Harvard conduziu um estudo com praticantes de meditação e descobriu que, após 8 semanas, áreas do cérebro ligadas ao autocontrole e à regulação emocional aumentaram de espessura. Em outras palavras, essas pessoas ganharam mais poder sobre suas respostas automáticas.
E quando você controla suas respostas automáticas, você controla o seu destino. Agora, imagine aplicar isso de forma estratégica, identificar quais padrões estão te sabotando e substituí-los por novos, alinhados ao que você deseja conquistar. Isso não é teoria. Existem relatos documentados de atletas, empreendedores e artistas que transformaram completamente suas vidas ao treinar sua mente para trabalhar a favor deles, não contra. Um caso famoso é o de Jim Carrey, que antes da fama escrevia para si mesmo um cheque no valor de $10 milhões, datado para 5 anos no futuro. Ele não apenas visualizava, mas vivia mentalmente a realidade que queria alcançar. A neurociência explica que esse tipo de prática ativa o chamado sistema de ativação reticular, uma rede de neurônios que filtra os estímulos ao seu redor, fazendo com que você perceba mais oportunidades relacionadas ao seu objetivo e, consequentemente, haja de forma mais precisa. O ponto é que o desejo puro não basta. É preciso criar uma fusão entre emoção, imagem mental e ação. Jung chamava isso de individuação, o processo de integrar todas as partes da sua psique para se tornar um ser completo, livre das correntes invisíveis que o mantêm preso a padrões antigos. E aqui começa a mudança real, quando o seu inconsciente e o seu consciente deixam de lutar um contra o outro e passam a remar na mesma direção. Tudo se torna exponencialmente mais fácil. As oportunidades parecem surgir do nada, mas, na verdade, elas sempre estiveram lá. Você é que não tinha os olhos certos para enxergá-las. Esse é o verdadeiro segredo por trás da conquista. Não se trata de criar algo que não existe, mas de remover os bloqueios internos que te impedem de perceber e agir sobre o que já está ao seu alcance. O próximo passo é entender como a sua mente reage a pequenas vitórias e derrotas, e como isso cria um ciclo de reforço que pode ser positivo ou negativo. E é exatamente aí que vamos entrar na próxima parte, porque é nesse ciclo invisível que se define se você vai alcançar qualquer coisa que deseja ou se vai passar o resto da vida tentando. A vida tem uma estranha forma de testar a nossa real vontade. É como se o universo observasse em silêncio cada passo que damos, para ver se aquilo que dizemos querer é apenas um capricho ou uma decisão inegociável. A psicologia profunda de Carl Jung sugere que esse teste não é externo, ele nasce dentro de nós, no inconsciente. Cada vez que você estabelece um objetivo, há partes suas que o apoiam e outras que o sabotam. As forças internas que o puxam para trás não são inimigas, mas sim mensageiras. Elas revelam medos antigos, inseguranças e crenças que precisam ser encaradas antes que o próximo passo possa ser dado. E ignorá-las é como construir uma casa sobre areia. A neurociência confirma isso. Pesquisas da University College London demonstram que mudanças duradouras no comportamento exigem pelo menos 66 dias de repetição consistente para formar novos circuitos neurais. Durante esse período, o cérebro luta para preservar padrões antigos, mesmo que eles nos prejudiquem. É a chamada homeostase neural, uma espécie de resistência natural à mudança. Esse é o ponto onde a maioria desiste, acreditando que a dificuldade significa fracasso. Mas, na verdade, é o sinal de que o processo está funcionando. Imagine a história de Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Ele perdeu tudo: família, amigos, liberdade. Mas, em meio ao horror, decidiu que havia um sentido que ninguém poderia roubar dele: a liberdade de escolher a própria atitude. Jung chamaria isso de individuação em condições extremas, quando você se alinha tanto com um propósito interno que nenhum fator externo pode destruí-lo. Frankl não sobreviveu por sorte, mas porque entendeu algo que poucos compreendem. Quando o seu porquê é inegociável, o como sempre aparece. É aqui que entra um conceito fascinante: a sincronicidade. Jung cunhou esse termo para descrever eventos aparentemente coincidentes, mas que possuem um significado profundo, como se a vida respondesse ao seu estado interno. Hoje, estudos em psicologia cognitiva mostram que quando estamos intensamente focados em um objetivo, ativamos o sistema de ativação reticular no cérebro que filtra informações do ambiente para destacar tudo o que esteja relacionado ao que desejamos. Não é mágica, é neurociência e percepção seletiva trabalhando juntas.
Mas para que o SAR funcione a seu favor, sua mente precisa estar treinada para reconhecer oportunidades, e isso exige clareza total de intenção. O problema é que a maioria não decide de fato. Diz que quer, mas se protege da possibilidade de falhar, criando planos B, C e D antes mesmo de tentar. A psicanálise mostra que esse comportamento vem de um mecanismo de defesa chamado racionalização antecipatória. Inventamos desculpas antes do fracasso acontecer para preservar o ego, só que esse mesmo ego se torna uma prisão. Você não pode convencer o mundo a lhe dar algo se internamente já aceitou viver sem. Pense em cada pessoa que realizou algo extraordinário. Elas passaram por períodos onde ninguém acreditava nelas, onde os dados e as probabilidades diziam que não era possível. Mas seguiram, persistiram, e é aí que algo invisível começa a acontecer. Portas se abrem, pessoas surgem, ideias se conectam. A ciência pode explicar parte disso pela lei dos grandes números. Quanto mais ações você executa, maior a probabilidade de uma delas dar certo. Mas Jung diria que é algo mais, um alinhamento psíquico entre o que você pensa, sente e faz, que cria um campo de significado tão intenso que a própria realidade começa a se reorganizar em torno dele. O que poucos têm coragem de admitir é que conseguir o que quer exige sacrificar a pessoa que você é hoje, exige morrer para sua versão antiga e nascer para uma nova, mesmo que isso doa. A transição não é confortável. Vai haver momentos em que tudo parecerá perdido, onde as evidências dirão que é impossível. É justamente aqui que a maioria para. E é justamente aqui que você precisa continuar. Não porque exista garantia, mas porque a transformação já começou. E talvez você ainda não tenha percebido, mas a razão pela qual tantas pessoas não alcançam o que querem não é falta de capacidade nem de recursos. É falta de clareza psicológica. Existe uma máxima junguiana que diz: você não alcança o que deseja, você atrai o que você é. E quando essa frase ecoa no fundo da sua mente, ela começa a expor um detalhe incômodo. Não basta querer, você precisa se tornar. A neurociência moderna confirma o que Jung já intuía há quase um século. Pesquisas em neuroplasticidade mostram que o cérebro reconfigura suas conexões de acordo com aquilo que você repete mentalmente e vivencia emocionalmente. Se você vive num estado de escassez, reforce esse padrão. Se vive num estado de vitimização, ele se torna o seu filtro de percepção. E se o seu filtro vê obstáculos, ele ignora oportunidades. É como andar por uma cidade inteira sem perceber uma porta aberta bem na sua frente. Jung chamava isso de projeção. Aquilo que você recusa enxergar em si mesmo, você projeta no mundo. Pessoas inseguras projetam ameaça em todo lugar. Pessoas amarguradas projetam injustiça em cada situação. Pessoas sem propósito projetam futilidade na vida. E aqui está o perigo. O que você projeta se torna o campo onde você joga. E ninguém vence um jogo cujo campo já está inclinado contra si. A física quântica, apesar de polêmica quando interpretada de forma mística, traz uma observação interessante. O observador altera o fenômeno observado. Isso não significa que você materializa um carro só pensando nele, mas sim que o seu modo de olhar o mundo altera a forma como você reage, e essa reação molda suas oportunidades. Se você olha para o mundo esperando traição, você se defende de forma fria, e isso afasta relações profundas. Se você olha esperando escassez, você hesita em investir ou arriscar, e isso perpetua a escassez. O universo não pune nem recompensa, ele responde. Há também uma questão biológica envolvida. O sistema reticular ativador, uma rede de neurônios no tronco cerebral, filtra as informações que chegam à sua consciência. Ele decide de forma inconsciente o que você vai perceber ou ignorar. Se o seu foco é naquilo que teme, ele destacará cada sinal de ameaça. Se o foco é naquilo que deseja, ele começará a destacar pistas, conexões, conversas e oportunidades que antes passavam despercebidas. Isso é ciência pura, não mágica. Mas para funcionar, você precisa condicionar o seu sistema interno para operar no modo certo. O problema é que muitos estão condicionados pelo trauma,
não pela intenção. Jung dizia que, até que você torne consciente o inconsciente, ele irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Quantas vezes você já viu alguém que sempre se envolve com o mesmo tipo de pessoa, vive as mesmas decepções, repete os mesmos erros e acredita que isso é azar? Não é azar, é programação emocional. Histórias de superação frequentemente revelam essa mudança de programação. Pense em alguém que saiu de um ambiente miserável e construiu algo gigantesco. Antes de mudar o exterior, essa pessoa precisou mudar a narrativa interna. Ela deixou de dizer, eu sou pobre, e começou a dizer, eu estou em transição. Deixou de dizer, eu não consigo, e passou a dizer, eu estou aprendendo a conseguir. Essa alteração sutil muda comportamentos, e comportamentos mudam resultados. Mas aqui entra o ponto crucial. Não basta falar diferente, é preciso sentir diferente. O corpo inteiro precisa registrar essa nova identidade. E isso se faz por repetição emocional intensa. É por isso que experiências de impacto, como uma viagem transformadora, um desafio físico extremo, ou até mesmo um momento de dor profunda, têm tanto poder de reprogramar. Elas marcam o cérebro com um novo padrão. Agora imagine aplicar isso de forma deliberada. Criar os seus próprios marcos, expor-se de forma controlada a situações que desafiem sua identidade e registrar no seu corpo e na sua mente o estado que você deseja viver. Não é sobre esperar o momento certo, é sobre criar esse momento. E quando você cria, algo curioso acontece. As pessoas ao redor começam a perceber, mesmo sem dizer nada, que algo mudou. Sua postura, seu olhar, sua presença, tudo começa a emitir um sinal. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. E no momento em que você começa a irradiar essa autenticidade, oportunidades e conexões certas parecem surgir do nada. Mas não é nada, é você finalmente operando em coerência entre mente, corpo e desejo. O segredo não é pedir para o universo, é se tornar o tipo de pessoa que o universo não consegue ignorar. Mas o que Carl Jung sabia, e que a maioria das pessoas ignora, é que a vida não responde apenas ao que você pensa conscientemente. O universo, ou, se preferir, o próprio tecido da realidade, parece responder àquilo que você carrega no inconsciente, e não apenas às suas intenções declaradas. É por isso que tanta gente faz tudo certo e mesmo assim não sai do lugar. Elas estão presas em um padrão oculto, em uma história interna que repete sempre o mesmo resultado. E para quebrar esse ciclo, não basta esforço físico ou disciplina cega. É preciso um mergulho profundo naquilo que você não sabe que está te controlando. Pense nas vezes em que você desejou algo com intensidade, mas sentiu que havia uma força invisível segurando você. A ciência moderna, da neurociência, chama isso de conflito cognitivo inconsciente, partes diferentes do seu cérebro competindo entre si, uma puxando para frente e outra puxando para trás. Já na perspectiva de Jung, isso é a manifestação da sua própria sombra, fragmentos rejeitados de quem você é, que sabotam seu avanço porque nunca foram integrados. E aqui está o detalhe chocante. Essas partes não estão contra você por maldade, mas porque foram moldadas para proteger você, com base em experiências antigas, quando seu mundo era pequeno e limitado. Só que agora o mundo mudou, e essa proteção virou prisão. Histórias de superação quase sempre têm esse ponto em comum, o momento em que o protagonista encara o que estava fugindo dentro dele. Jung contava sobre pacientes que só começaram a prosperar quando reconheceram padrões dolorosos do passado, não para remoê-los, mas para reintegrar essas memórias e usá-las como força. A física quântica, de forma surpreendente, ecoa essa visão. Ao observar algo, você altera o seu estado. Ao iluminar sua sombra, você altera seu futuro. Imagine, por exemplo, um empresário que fracassa repetidamente apesar de ter boas ideias. Ele descobre em terapia que carrega uma crença inconsciente herdada da infância. O sucesso afasta as pessoas.
Isso vem de ter visto o pai ser rejeitado pela família ao prosperar. Sem perceber, ele sabotava suas oportunidades para manter-se seguro e aceito. Quando ele enfrenta essa crença e a ressignifica, algo muda. Sua energia, suas decisões e até as oportunidades que surgem começam a mudar, como se a vida estivesse finalmente dizendo sim. O que poucos compreendem é que o ato de conseguir o que você quer não é apenas alinhar pensamento positivo com ação no mundo. É criar coerência entre mente consciente, inconsciente e ação no mundo real. Estudos em psicologia mostram que, quando você estabelece objetivos que são congruentes com os seus valores internos, a chance de alcançá-los aumenta exponencialmente. Mas quando esses objetivos entram em conflito com memórias, traumas ou crenças não processadas, seu cérebro ativa um sistema de autossabotagem tão sutil que você nem percebe. Você apenas sente que não está pronto ou que o momento certo ainda não chegou. A pergunta que fica é: como criar essa coerência? Jung acreditava que a chave era individuação, o processo de se tornar verdadeiramente quem você é, e não quem o mundo ou o passado disseram que você deveria ser. Isso exige coragem para olhar para os aspectos mais incômodos de si mesmo. Não se trata de se livrar da sombra, mas de torná-la aliada. É nesse ponto que muitos encontram uma energia quase sobrenatural para avançar, porque toda a força antes usada para se sabotar se transforma em impulso para criar. E talvez seja por isso que, quando certas pessoas mudam por dentro, parece que tudo ao redor começa a se alinhar, não porque o mundo se tornou mágico, mas porque seus olhos passaram a enxergar portas que antes estavam invisíveis. Você não cria novas oportunidades do nada, você se torna capaz de reconhecê-las. E quando isso acontece, até aquilo que parecia azar passa a ser visto como ajuste de rota. Você deixa de lutar contra a corrente e começa a navegar com ela. E agora que você chegou até aqui, talvez tenha percebido algo que poucos ousam admitir. O maior segredo para conseguir o que deseja não está fora, está no ato corajoso de se transformar por dentro. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é justamente nesse despertar que você começa a ver portas que antes pareciam trancadas se abrindo diante de você. Não porque o mundo magicamente mudou, mas porque você mudou. E é aqui que entra a parte mais difícil e mais libertadora: manter-se fiel ao seu propósito quando ninguém está olhando, quando ninguém acredita, quando até você começa a duvidar. É nesse ponto que as histórias se dividem entre aqueles que param e aqueles que avançam. E só os que avançam se tornam a prova viva de que é possível. Eu poderia te falar de teorias, de estatísticas e de todos os experimentos que mostram que nosso cérebro se molda de acordo com os estímulos e ações repetidas, mas no fundo, você já sabe. Você já sentiu aquele momento em que, por um instante, acreditou que era capaz, e o mundo respondeu a essa crença. Isso não é coincidência. É neurociência aliada a um alinhamento profundo entre mente, emoção e ação. Então agora é a sua vez. Não deixe que esse conhecimento morra em palavras ou fique guardado apenas como mais uma motivação passageira. Coloque-o em prática hoje, agora, porque cada minuto de hesitação é um minuto que poderia estar moldando o seu destino. E se você quer continuar recebendo conteúdos que cutucam sua mente, desafiam suas crenças e mostram como aplicar tudo isso de forma real, então faça algo simples e inscreva-se agora no canal. Porque aqui não entregamos frases prontas, entregamos chaves, chaves para abrir portas que você talvez nem sabia que existiam. Não deixe que esse seja apenas mais um vídeo que você assistiu. Transforme-o no ponto de virada da sua história. Respire fundo, olhe para dentro e se prepare, porque o próximo passo é seu. E quando você clicar em inscrever-se, estará dando um sinal claro para você mesmo e para o mundo de que está pronto para assumir o controle da sua vida. A decisão é agora, e o futuro começa no momento em que você decide agir.